pelo barbante, que é para limitar a parte onde a gente pode passar. Então a gente não pisa aqui. E todo objeto que é encontrado, ele tem que se manter lá até que todos os quadrantes sejam escavados. Então vamos supor que aqui tenho 10 quadrantes, então eu vou ter 10 quadrantes aqui divididos. Se eu achar um objeto aqui, eu não posso tirar até que eu escave o outro quadrante, porque a gente pode perder parte da história. Então por isso que a gente não mexe no objeto antes de observar todo o contexto onde ele está inserido. Tá? Então o arqueólogo ele tem esse trabalho ao escavar. Como eu falei para vocês quando a gente chegou, o engenho ele é um patrimônio histórico e um sítio arqueológico, né? Por isso que a gente não pisa em certas partes, porque tudo tem que ser estudado ainda, muita coisa tem que ser escavada. Pouco se fez ainda de escavações aqui. Tiveram escavações aqui, tiveram escavações no cemitério, ali na outra parte que a gente vai depois no paiol, mas muita coisa ainda tem que ser escavada, a gente consegue ver, né? Isso, apesar deles terem descoberto muitas coisas ainda. E por ser um patrimônio histórico, ele se enquadra em dois tipos. Um patrimônio histórico material, que a gente consegue ver e pegar, e imaterial, por conta das histórias, das crenças, dos hábitos que passaram por aqui, tudo isso é um patrimônio. Quando a gente fala da capoeira ou de uma receita, isso é um patrimônio histórico brasileiro também, né? Então, assim como tinha os modos de fabricar o açúcar, isso entra como patrimônio histórico e material, tá bom? Então, por isso que a gente tem que preservar como foi feita essa restauração. Hoje não se fazem restaurações tão grandes assim, não pode ter uma intervenção desse tamanho. Hoje a gente se faz manutenções para manter uma ruína ou qualquer patrimônio. Não uma intervenção grandiosa como teve essa de uma reconstrução completa, tá? Mas ainda tem que ser preservado um espaço mantido. Eu vou explicar por que a gente tem que entender qual a importância do patrimônio para preservar ele. Foi algumas coisas que aconteceram aqui no engenho que foi se perdendo por conta dessa falta de noção do que era o patrimônio e a importância da nossa história, tá? A gente vai lá fora ver um pouco desse. Queria morar. Faz barulho quando pisa. É pra seguir assim embaixo. Vai pra cá. Preste atenção à trilha que tem que ir. Coisa amarela. Nessa parte aqui foi quando eu falei pra vocês que passava um rio, que era o Rio São Jorge. A gente não vai encostar aqui, não vai chegar muito perto, porque a gente não sabe o quão firmes estão essas rochas. Então pode ser que uma role a gente se machuque. Então essa parte aqui seria a passagem do rio, por isso que ela é um pouco mais baixa, tá bom? E aí esses morrinhos que vocês estão observando aqui é parte da construção de 2004 daquela base avançada, por onde vocês entraram ali e tinha uma estrutura, né, de construção. Aquela base avançada ela não foi estudada as suas terras, então ela foi retirada e colocada aqui para estudo depois dos arqueólogos. Por isso que a gente fala que tudo tem que ser estudado ainda. Então, como a gente não sabe se pode ter algum vestígio, algum artefato interessante, né, e útil para nossa história, ele é colocado aqui até que tenha novamente as escavações. Então, por isso que ele ainda está aqui. A base avançada, ela está um pouco mais baixa do que as ruínas, a gente não consegue ver a base avançada daqui, né? Que é para que as ruínas estejam em evidência para a cidade. Então, quem está lá de fora consegue ver as ruínas. Então, foi tudo pensado ali para paisagem, né, e construção. Quem é que vai fazer isso? Seria os responsáveis pela USP. Antigamente, quando teve as escavações, foi em 2001, 2003 ali também. E foi o pessoal da USP, os arqueólogos da USP, junto com da Unisantos, que é a faculdade daqui de Santos, que era uma parceria entre os dois, um convênio, né? Agora a gente não sabe quem vai vir, se vai ser normalmente responsável pela USP, porque a gente é da USP, né? A reitoria aqui é da USP, e aí talvez eles fazem de novo uma parceria com outra universidade. Tá? Aqui, quando eu falei pra vocês de característica de porte militar, temos esse paiol aqui, que é esse buraco aqui no chão, que era onde eles guardavam armas. Então é um paiol de armas, é um antigo fosso, né? Um fosso desativado. Nesse paiol foram encontradas armas medievais e armas indígenas, então lanças, arco e flecha, espadas, besta, tudo remetente àquela época, tá?
pólvora, às vezes Miguel? perguntam, mas era uma quantidade menor de armas de fogo, né? Não teria uma grande quantidade. Esse seria o primeiro artefato ali, o primeiro indício de ser um forte militar. Ali na parede a gente tem uma seteira. Não sei se vocês observaram lá dentro que a gente tinha um quadradinho também na parede. Ali é reconstruído, mas essa aqui é a original. Como eu falei, a gente faz esse exercício de reconstrução imaginativa de paisagem, né? Então a gente vai imaginar isso tudo construído. Então aonde tem passagem de pedra seria parede, então paredes altas. Ali naquela parede ali, ela seria totalmente construída até o final e em cada ponto uma seteira. Então era uma parede cheia de seteiras, tá? Essa seteira, ela tem esse nome que lembra o quê? Seta, né? Que é de atirar. Então ali uma reta de observação era por onde eles atiravam. Então eram colocados ali os seus arcos e flechas e qualquer tipo de armas que eles tinham naquela época, a besta, para atirar e localizar as pessoas que invadiriam o engenho. Como eu falei, o engenho sofreu alguns ataques, né? Então eles tinham que guardar esse espaço, tá? Então aqui a gente tem o paiol, ali tem a seteira. O terceiro ponto são as grossuras das paredes, vocês conseguem ver por aqui, imagina uma parede dessa grossura, né? E aí outro ponto também seria essa parte da frente. Vocês já viram em castelos medievais que tem aquelas torres de vigia, né? Então nessa parte daqui seria uma também, localizada ali olhando para o rio, que eu falei que tinha passagem aqui na lateral e vindo nessa parte aqui, né, de trás, tá? E aí a gente tem a seteira, o paiol, a grossura das paredes, essa torre de vigia e por último a altura que a gente tá. Vocês acham que a gente tá muito alto ou muito baixo? Muito alto. Mas muito alto mesmo ou tem mais alguma coisa mais alta? O morro. Tem um morro. Uhum. Então, é uma localização ali bem estratégica que Martim Afonso, né, escolheu essa região justamente por isso. A gente está ao morro ali no pé do Morro da Caneleira e também acima de onde seria o antigo rio, que agora é o canal, né? Então, por que isso? Para evitar esses ataques, essa localização seria bem agradável. Eu consigo observar quem vem do rio e consigo também Aqui seria observar... a margem do rio, né? Isso. Aí sobe pra cima. E aí consigo observar quem vem pelo morro também. Poderia ter ataques vindos de lá. Tem alguma coisa lá no morro? Então, tá vendo aquela queda d'água ali atrás? Aquela mangueira ali? Lembra que eu falei que tinha um desvio de água para eles fazerem com que a moenda girasse, né? Sim. Por conta da roda d'água. Teria que ter alguma queda d'água vinda do morro. Não foi estudado ainda. Eu acho que eles não adentraram para tentar descobrir. Até hoje não se sabe qual era essa queda d'água, da onde que eles retiraram para fazer com que a moenda girasse. Pode ser que tenha uma cachoeira ou um rio lá em cima, mas a gente não sabe se ele seria o responsável para fazer a queda d'água ou se ele ainda existe, né? Que por conta da urbanização e tanta intervenção humana, a natureza vai um pouco recolhendo ali o seu espaço. Então, mas ali seria o vestígio, talvez o resquício do que sobrou ainda, do que seria a passagem de água vinda do morro, tá? Só que aí, esse morro ele não podia ser assim, cheio de árvores, porque não conseguiria ver tão bem assim os seus atacantes, né? E aí, como eu falei, quem trabalhava aqui eram os indígenas, né? Os escravizados indígenas. A gente não fala escravos, porque ninguém nasce escravo. Escravizado é uma condição que uma pessoa foi colocada, então a gente usa escravizado indígena. Eles tiveram muita resistência e luta, então eles não queriam aquela condição que eles foram colocados. Então os indígenas, eles conheciam essa mata melhor do que ninguém. Então, para que eles não fugissem, Martim Afonso e as pessoas que comandavam esse engenho mandou desmatar essa mata. Então, como a gente vê naquela parte do morro ali, que está um morro pelado, isso, ali não é daquele século, né, do século XVI. É um desmatamento que teve, um desmoronamento de terra que teve em 2015. Mas a gente pode imaginar a partir dele que o morro era inteiro assim, sem árvore nenhuma. E isso facilitava a vista para quem estaria vindo atacar o engenho e para quem fosse fugir também. Então seria bem mais fácil, né, capturar essa pessoa. Então por isso que ele era desmatado. Além também que eles usavam a lenha para fazer a parte da cozinha ali, tá bom? Então a gente tem esses 5 pontos aí como estratégia para manter esse local aqui mais protegido, tá? Além disso, essa parte aqui onde está o paiol seria o cômodo mais protegido do engenho, porque além de ter uma parede do lado de fora, teria a parede de dentro aqui também,
guardando esse espaço onde guardavam armas. Ali onde tem aquela pedra batida no chão, vocês conseguem ver? Uma pedra mais retinha Ali é ali. a porta. Era uma porta, exatamente. Então é uma soleira de porta. Ela tem uma aberturazinha assim na lateral, como se a porta abrisse para dentro mesmo. Então ela tem uma passagem ali. Então ali era uma porta. Então por isso que a gente consegue determinar que era um local que tinha que realmente ser guardado, tá? Então são esses pontos que a gente consegue observar aqui. Quando eu falei para vocês que o engenho ele foi atacado, tiveram dois tipos de pessoas, personagens, né, que atacavam o engenho, que eram os piratas e os corsários. Então, qual é a diferença entre os piratas e os corsários, né? O engenho teve dois ataques bem significativos, que foi do Thomas Cavendish, que também fez uma bagunça na vila de São Vicente, sequestrou algumas pessoas, saqueou bastante partes de engenhos de açúcar que poderiam existir aqui na região. E depois teve o John von Spielberg, que ele ateou fogo no engenho também, numa época de Natal. Ele era um pirata holandês. E ele aproveita que as pessoas estão comemorando em capelas rezando. Então o engenho não estaria tão protegido assim por ser Natal. E aí ele ateia fogo no engenho e saqueia boa parte do que tinha aqui da produção do açúcar, tá? Isso foi em 1500. 1615, o John von Spielberg. E aí o engenho começa a decair. Lembra que eu falei que tinham engenhos do Nordeste, né? O engenho do Nordeste começa a vir, mesmo assim, com uma força em 1620. Então, como é mais fácil, né, mais perto da Europa para exportar, os engenhos daqui ele começa a decair, não ter tanta função assim, e a exportação não seria tão efetiva, né? Não daria tanto lucro quanto pelos Nordeste ali, que seria mais fácil para exportar. Então ele começa a decair, tanto depois do ataque do John von Spielberg, tanto com a vinda dos engenhos do Nordeste, tá? Aqui embaixo a gente vai ver o cemitério, que foi escavado em 2003 e foram descobertos algumas ossadas que continuam lá. Então, em respeito dos mortos, também por conta das ossadas continuarem lá, a gente não pisa em cima, a gente fica somente na parte de baixo. O que é aquilo na porta? O que é aquilo? O que é isso aí? Mãe, eu tenho medo de cair. Aqui na coluna. Eu vou ligar. Vai. Aqui passa atrás. Vai, tá vendo? Tá doendo muito. Tô cansado. Eu tenho que subir ali, é? Vou ficar na sombra. Ah, mano. Ficar na sombra. Ficar escondido na sombra. Aqui nessa parte é o cemitério. Antes de eu especificar algumas coisas que a gente entende dele, eu vou falar dessas caixinhas verdes que tem aqui fora. Além da gente ser um sítio arqueológico, um patrimônio histórico, a gente também tem que ser um centro cultural, onde a gente recebe visitantes e tem algumas atividades que a gente oferece para vocês. Além de palestras, visitas, a gente também tem cursos de difusão, oficinas de arqueologia para crianças, também tem alguns musicais, algumas também contação de histórias, observação de aves, é alguma das atividades. E tem essa aqui, que é um espetáculo noturno, o espetáculo Luz e Som, Memórias de um Velho Engenho. E aí tudo que eu estou contando para vocês agora é contado nas ruínas, à noite, umas 8 horas da noite. Os visitantes ficam ali naquela altura daquela pedra grande, com fones de ouvido, escutando músicas, trilhas sonoras africanas e indígenas. E aí, aos olhos para as ruínas, é contada a parte desde a chegada das navegações, até o ciclo do açúcar, a resistência indígena também, até a exportação do açúcar. Tudo isso que eu contei para vocês é mostrado através de imagens projetadas aqui nas ruínas. Então essas caixinhas são projetores, tá bom? Então voltando aqui para a parte do cemitério, nesse cemitério foi encontrado 33 ossadas, 33 conjuntos de corpos
sendo 17 completos. Então, entre esses 33 estão indígenas, uma negra. Lembra que eu falei que a negra veio para cá como mestre do açúcar, né, para ensinar? Então, ela se encontra aqui, como eu falei, negra, sexo feminino. Tem também mamelucos. Então, vocês sabem o que é mamelucos? Mistura do índio com negro. Isso mesmo, a mistura do índio com o branco. Com o branco. Então, isso. Então, o índio com o branco seria uns mamelucos. Também teve muitos processos de imposição religiosa, uma sobreposição cultural. Então, esses mamelucos, eles já eram catequizados, porque a mistura ali, a presença dos portugueses, tentaram fazer com que os indígenas sofressem, né, esse processo de catequização, para que eles fossem menos resistentes. Lembra que eu falei que teve muita luta, resistência? Uma forma de tentar fazer com que eles ficassem menos selvagens, como eles eram conhecidos, era fazer com que eles fossem catequizados. Tá? Então, aqui a gente teve presença de padres jesuítas, como José de Anchieta. Aqui ao lado do cemitério tem uma capela, e essa capela teve missas rezadas pelo padre José de Anchieta, que é bem conhecido aqui na região, em São Vicente, né? Então, essa forma de catequizar foi vista aqui através também dessa cultura, dessa mistura entre os indígenas com os portugueses, tá? Então, essa etnia, que essa raça de mamelucos, é essa mistura. Então, e os indígenas? A localização ou a determinação desses povos é identificada através de 2 estudos, o de DNA, que a gente conhece, e o do carbono 14. Então, foram retiradas pequenas amostras, raspagens dos ossos e enviados para um laboratório em Miami para descobrir tudo isso que eu estou falando. A etnia, né, se era homem, se era mameluco, se era indígena, se era negro, também o sexo, se era homem, se era mulher, e a idade. Quantos anos vocês acham que a pessoa tinha? A média, assim, sobrevivia trabalhando aqui. Tudo isso? Muito. 50. Muito ainda. 30? 26. 26 anos era a idade, assim, média. Então lembra que eu falei que o trabalho era bem cansativo, 18 horas mexendo, a exaustão exatamente. Alimentação, má alimentação. E além disso também, essas pedras não foram parar aqui sozinhas, né? Tinha uma pedreira em cima do morro e esses escravizados tiveram que trazer essas pedras aí nas costas, né? Meu Deus. Usando a força física para construir o engenho. Então era um trabalho bem exaustivo, talvez tivesse muito acidente durante né, trazendo essa trajetória, trazendo as pedras, a construção, até mesmo o processo de produção do açúcar. Então a média ali é 26 anos. Quando eu falo sobre posição cultural, a gente consegue ver isso não só na imposição de introduzir o catolicismo, né, catequizar esses indígenas, mas também como eles foram tratados. Aqui a gente tem um cemitério indígena antes da chegada dos portugueses. Então, quando os portugueses observam essa presença de ossadas, né, e sendo um cemitério indígena, eles constroem a capela em cima. Então, a capela é uma demonstração de que é uma sobreposição cultural. Eles têm uma frase que está localizada em um dos registros, que é: em cima dos seus mortos andam os meus vivos. Então eles mostram realmente que eles se consideravam superiores. Então, colocando essa capela em cima de um cemitério indígena, ele mostra que eles tentam provar que eles são uma raça superior, como eles se consideravam. Então, e também, até hoje a gente tem capelas perto de cemitérios, né? As pessoas consideravam os indígenas, assim como os negros, pessoas sem almas. Então, pessoas sem a presença de Deus ou sem salvação. Então, colocando uma capela perto de um cemitério, eu tento aproximar essa pessoa de Deus, deixo ela um pouco ali mais perto da salvação. Então, era isso que os portugueses pretendiam fazer, colocando essa capela também ao lado ali de um cemitério, tá bom? Deixa eu ver se tem outra informação. Os indígenas, eles foram enterrados em posição fetal. Como eu falei, tiveram crenças, né, que foram colocadas em cima uma da outra. A dos indígenas eram de que quando eles morriam, eles tinham que voltar para a sua posição inicial, então a posição de nascimento. Então por isso que eles estão enterrados em posição fetal. Já os mamelucos ali e a negra, ela foi catequizada, assim como os mamelucos, são enterrados em posição católica, que são as pernas juntas e os braços ao peito, como é hoje em dia, né, que é a posição católica. Então a negra também foi montada com um crucifixo, uma cruzinha aqui, que também remete que ela foi catequizada. Tá? Então são esses os pontos que mostram que houve uma sobreposição cultural, uma imposição religiosa também ali de uma cultura, né, religiosa em cima de outra, tá bom? Alguma dúvida a respeito daqui? Não? A gente vai lá embaixo, eu vou mostrar a maquete que mostra a engrenagem da parte que eu falei da roda d'água e da moenda, onde era passado por essas ossadas tiraram daqui, foi como? Não, elas ficaram aí. Não, Então aí, só amostras que foram retiradas para enviar para um laboratório em Miami.
todo vestígio e artefato arqueológico que foi encontrado foi levado para um museu da USP, tá? Que é o Museu de Etnologia lá em São Paulo, que é o MAI. Aqui nessa parte é a engrenagem do engenho, a parte que você consegue ver muito bem, que é onde eu falei da roda d'água, o desvio da água vindo pelo morro e a parte da passagem do rio. Então tudo isso aqui fazia com que a roda d'água girasse, fazendo com que a moenda moesse a cana. Então não era utilizada força humana e nem a tração ali animal, tá? Força animal é tração humana. Era só pela força da água mesmo. Então uma engrenagem é ligada à outra e gira com a força do rio. Aqui a gente vai ver como o engenho estava quando ele ficou ali sem muita utilização, como a USP, né, antes da USP adquirir cuidado. Aqui é uma suposição, é um desenho apenas, do ataque que teve do incêndio que eu falei, do George von Spielberg. Então aqui em 1615 era como se fosse um engenho, né, com um ataque da Terra do Fogo. Outra coisa também de informação importante, quando eu falo daquela parte da capela, é um segundo período que o engenho sofre ali. Antes, quando eu falei, era de Martim Afonso de Souza, por esse relato da construção, né? 1634, em 1540, o engenho é comprado por Erasmus Ketz, seria um dos sócios ali de Martim Afonso. Antes, o engenho era conhecido como o engenho do trato, por ser um trato de várias pessoas, ou engenho do governador por conta dele. E depois vira engenho dos Erasmus, então por isso que tem esse nome. Aquela capela ali é desse período, né, posterior da construção do engenho, quando o Erasmus toma posse dele. Ele nunca pisou aqui, o Erasmus Ketz, ele era da Antuérpia, mas ele nunca veio para cá. Talvez um dos seus filhos tenha vindo depois, mas antes, como eu falei, quem cuidava para ele, quem mandava notícias, eram os jesuítas. Então ele fazia parte ali, tinha vários amigos da Companhia de Jesus que mandavam notícias para ele do que acontecia aqui no engenho. Então, tanto parte de produção ou como os escravizados estavam, eram os jesuítas que falavam para o Erasmus. Tá? Aqui a parte do alicerce que teve de construção do pavilhão Saia, a parte de reconstrução. Aqui limpeza feita pelo Saia. Aqui foram os fragmentos que eles encontraram, foram as formas de pão de açúcar. Não foram encontrados lá na cozinha, foram encontrados na parte do paiol, onde tinham as armas. Não foram encontradas armas lá, mas tinham formas de pão de açúcar. Tá? E essa parte aqui é da estrutura de construção da armadura do telhado. Tá bom? Nessa parte aqui é a limpeza, que antes, né, não era feita aqui no engenho, e depois aqui como ela ficou hoje em dia. Então, antes do engenho, né, ser encontrado e começar a ter manutenção pela USP, ele era assim. Lembra que eu falei do morro pelado? Aqui vocês conseguem ver, ó, não tem árvore nenhuma na lateral, o morro somente a terra. Então, ele era assim, ó, aqui na parte de trás também a gente não consegue ver nenhum enquadramento de árvore do engenho. Então, por isso que a gente chama de mata secundária. Foi feito um jateamento de sementes pela USP, o que fez com que ela reflorestasse. Então, é bem novinha, ali do final de 90 para 2000. Uma mata bem nova, né?
Então, foi isso que aconteceu por aqui. Quando eu falei para vocês por que é importante da gente entender a valorização patrimonial e a importância de um patrimônio histórico, é justamente por isso. Outras pessoas adentraram aqui no engenho quando ele ficou abandonado, não sabiam para que servia esse espaço e começaram a fazer outras produções, né? Utilizar o engenho com outras funções. E aí também, como eu falei, teve um processo de urbanização. Agora isso aqui é um bairro, a gente tem um bairro que é a Vila São Jorge. Ali onde eu falei para vocês que era um rio, agora é um canal Joaquim de Melo. Então tudo isso é um processo de urbanização. As pessoas vieram morar no engenho, morar aqui em volta do engenho, e aí forma esse bairro. E quando as pessoas começam a construir as suas casas, tudo isso aqui era mangue em volta. Então eu preciso de um calçamento para minha casa, ali preciso de uma fortificação, né? Então para fazer isso, as pessoas começam a pegar partes das ruínas, pedras aqui do